Como multiplicar seu patrimônio? Investindo em fundos imobiliários. Você já imaginou viver de renda, sem precisar vender seu tempo todo mês para pagar boleto? Já imaginou ver seu patrimônio crescendo mês a mês, de forma consistente, segura e com isenção de imposto de renda nos lucros? Isso é possível, e a chave pode estar nos fundos imobiliários. Mas calma! Esse vídeo não é mais um conteúdo raso cheio de promessas vazias. Aqui, você vai entender a fundo como funciona o mercado de FIs, quais são os tipos que existem, como identificar boas oportunidades e, principalmente, como montar uma estratégia que de fato multiplique o seu patrimônio. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te entregar tudo o que você precisa saber para transformar seus investimentos imobiliários em uma máquina de renda passiva. E antes da gente começar de verdade, já faz o seguinte: se inscreve no canal agora. Aqui é onde você aprende a investir com inteligência, com estratégia e com resultados. O YouTube não mostra esse tipo de conteúdo para todo mundo, então se você quer sair na frente, ativa o sininho e bora junto nessa jornada. 2. O que são fundos imobiliários? Base e conceitos. Fundos imobiliários, ou FIs, são basicamente fundos de investimento que aplicam em ativos ligados ao setor imobiliário. Mas diferente de comprar um imóvel inteiro, caro e burocrático, com o FI você compra uma fração de grandes empreendimentos, galpões logísticos, shoppings, hospitais, lajes corporativas e até agências bancárias. O melhor, todos os meses você recebe parte do lucro gerado por esses imóveis na sua conta, como se fosse o aluguel, mas sem se preocupar com inquilino inadimplente ou manutenção. Além disso, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o fundo esteja listado na bolsa e siga algumas regras básicas. E mais, os FIs são negociados como ações, com liquidez, transparência e acessibilidade. Com menos de R$100, você já consegue começar. Mas, atenção, nem todo fundo é uma boa escolha. É aí que entra o que ninguém te conta. 3. Tipos de fundos imobiliários e como cada um funciona. Existem diferentes tipos de FIs, e entender cada um é essencial para montar uma carteira diversificada e sólida. Vamos começar pelos fundos de tijolo. Eles investem em imóveis físicos e ganham com os aluguéis. Temos também os fundos de papel, que aplicam em títulos do mercado imobiliário, como CRIs, recebendo juros e correções monetárias. E ainda existem os fundos híbridos, que misturam essas estratégias. Agora, o segredo está em combinar esses tipos de forma inteligente. Fundos de tijolo, por exemplo, tendem a ser mais estáveis, porém com menos proteção contra a inflação. Já os de papel costumam oferecer rendimentos maiores, mas são mais sensíveis ao cenário de juros. E o investidor inteligente usa isso a seu favor, adaptando sua carteira conforme o ciclo econômico. Não dá para tratar FIs como se fossem uma renda fixa eterna. Você precisa saber a hora certa de entrar e sair de cada ativo. E se quiser multiplicar seu patrimônio, isso é ainda mais crucial. Aproveita agora e se inscreve no canal. A maior parte das pessoas ainda investe no escuro, sem saber o que está fazendo. Aqui você vai ter clareza, passo a passo, com análise profunda, dados e estratégia real. E claro, não esquece de deixar o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente, como você, quer multiplicar o patrimônio com inteligência. 4. Como analisar um fundo imobiliário na prática? Agora vamos entrar na parte prática. Como analisar um FI de verdade? O primeiro ponto é o portfólio de ativos. Quais imóveis o fundo possui? Qual a localização? Qual a vacância, ou seja, o quanto está alugado? Fundos com imóveis premium, em regiões valorizadas e alta taxa de ocupação, tendem a ter mais estabilidade e previsibilidade nos rendimentos. Em seguida, olhe para o histórico de dividendos. Existe consistência? Ou há quedas bruscas sem explicação? Outro ponto crítico: gestão. Um bom gestor faz toda a diferença. Fundos geridos por casas experientes, com histórico de boas decisões, são mais confiáveis. E claro, nunca ignore o PVP, preço sobre valor patrimonial. Se o fundo está sendo negociado abaixo do valor de seus ativos, pode ser uma oportunidade. Mas cuidado com fundos que estão baratos demais. Muitas vezes o mercado já precificou um problema. E por fim, diversificação. Não coloque tudo em um único FI, nem em um único tipo de fundo. A verdadeira multiplicação patrimonial vem da consistência, não da sorte. 5. Estratégias de acúmulo e renda passiva com FIs. Existem duas grandes fases para quem investe em FIs, a fase de acúmulo e a fase de usufruto. Na fase de acúmulo, o foco é reinvestir os dividendos.
Imagine que você recebe R$ 100 por mês de vários fundos. Em vez de gastar esse valor, você compra mais cotas, que por sua vez vão gerar mais dividendos no mês seguinte. Isso cria um efeito bola de neve que acelera a multiplicação do seu patrimônio. Já na fase de usufruto, normalmente quando você já tem um patrimônio mais robusto, você passa a viver da renda. E isso é possível porque os FIs pagam dividendos mensais e com uma carteira bem estruturada, você pode chegar à tão sonhada independência financeira. Mas tudo isso depende de uma coisa: disciplina. Não adianta pular de fundo em fundo só por causa do rendimento do mês. Multiplicar patrimônio exige visão de longo prazo, rebalanceamento e paciência. 6. Riscos e armadilhas, o que poucos falam. Vamos falar a real. FIs são incríveis, mas não são mágicos. Existem riscos. E o primeiro deles é a vacância. Se muitos imóveis do fundo estiverem desocupados, os rendimentos caem. Outro risco é a concentração. Fundos com poucos imóveis ou apenas um locatário podem sofrer muito, caso esse locatário vá embora. Há também o risco de gestão. Maus gestores fazem aquisições ruins ou endividam o fundo de forma perigosa. E claro, temos os riscos de mercado. Mudanças na taxa Selic, crises econômicas, inflação, tudo isso impacta diretamente nos preços e rendimentos dos fundos. Por isso, o conhecimento é sua melhor arma. Evite fundos alavancados sem entender o que está por trás e sempre leia o relatório gerencial mensal. Ele é o raio-x do que está acontecendo com o fundo. A maioria dos investidores ignora esse relatório e investe com base em recomendação de influenciador. Isso é pedir para perder dinheiro. 7. Como montar uma carteira de FIs do zero? Para fechar com chave de ouro, vamos montar juntos uma carteira de fundos imobiliários do zero, com foco em multiplicação de patrimônio. A base será composta por FIs de tijolo em setores resilientes, logística, supermercados e educação. Em seguida, vamos adicionar fundos de papel com foco em CRIs atrelados ao IPCA, garantindo proteção contra a inflação. E por fim, incluir 10% a 15% em fundos de desenvolvimento ou high yield, aqueles com maior risco, mas maior potencial de retorno. Essa composição vai gerar uma média de dividend yield entre 0,8% a 1,1% ao mês. E com reinvestimento mensal, em 10 anos você pode multiplicar seu patrimônio entre 3 a 5 vezes, dependendo do ciclo econômico. Essa é a estratégia que os grandes investidores de bom senso usam. Não é aposta, é construção. E a construção começa com o conhecimento que você adquiriu hoje. Se esse conteúdo te ajudou, agora é sua vez de retribuir. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Toda semana tem conteúdo novo, com estratégia, com dados e com foco total em multiplicar seu patrimônio. Não fica para depois. Seu futuro financeiro começa com decisões como essa. Eu sou Edson Valentine. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, continue investindo com inteligência.